E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar pela mente humana, hein? Através de uma obra, digamos, um tanto quanto inusitada. E lá vem. Adoro quando você escolhe essas obras que a gente nem imagina que tem a ver com psicologia. É que Freud não era de brincadeira, né? Yeah. Ele ia fundo em tudo. E a obra de hoje é Gradiva, uma fantasia pompeiana. Freud analisando uma fantasia. Que interessante, me explica isso melhor. Então o lance é que ele não viu essa obra como literatura, sabe? Ele foi além, usou a história como um estudo de caso psicológico, tipo uma lente de aumento para entender sonhos, delírios. Desejos escondidos, aquelas coisas que a gente guarda lá no fundo, né? Isso. É como se ele estivesse decifrando a mente humana através da ficção. Incrível, né? Freud sendo Freud. E me diz uma coisa que te fascinou tanto nessa obra, hein? Cara, várias coisas. Mas o que me pegou de jeito foi como Freud usa a trama da história como um espelho para a psique humana. Tipo, a gente projetando nossos desejos e conflitos na história. Exatamente. Ele mostra como a gente mascara esses desejos e conflitos através de fantasias e comportamento. É como se a mente criasse um disfarce para lidar com aquilo que a gente não quer encarar de frente. Entendi. A gente meio que foge da realidade, né? É tipo isso. E a história gira em torno de um cara chamado Norbert Henold, um arqueólogo completamente obcecado por uma estátua romana agradiva. Uma estátua? Sério? E como é que a obsessão por uma estátua se conecta com a psique humana? Calma, a gente vai chegar lá. O Henold, ele acredita que a estátua representa uma mulher de verdade, sacou? A intensidade dessa fixação é surreal. Nossa, que doideira. Imagina só, se apaixonar por uma estátua. Pois é. E essa obsessão leva ele numa jornada para lá de surreal. Ele viaja para Pompeia em busca da Gradiva e adivinha? Não me diga que ele encontra a estátua em carne e osso. Acertou. É como se a fantasia dele ganhasse vida. Caramba. A história tá ficando cada vez mais interessante. Mas e o Freud? O que ele diz sobre essa obsessão toda? Ele vai fundo, né? Desvenda a raiz da obsessão do Henold. E sabe o que ele descobre? A estátua, na verdade, representa um desejo reprimido por uma amiga de infância, a Zoe. Uau! E essa fixação toda se manifesta no fetiche que o Henold tem pelo pé da Gradiva. Então a estátua era tipo uma válvula de escape pra ele. Isso. Através da fantasia, ele encontra uma forma segura de se aproximar do desejo dele. É como se a mente dissesse, olha, você não pode ter a Zoe de verdade, então toma essa versão idealizada em forma de estátua. Faz sentido. A mente humana é um labirinto, né? Cheio de caminhos e desvios. E aí que entram os sonhos. O Henold tem um sonho dele estar em Pompeia com a Zoe, que, veja só, aparece disfarçada de Gradiva. Eita, o inconsciente mandando recado, hein? Parece que sim. Para Freud, os sonhos são como delírios fisiológicos, uma válvula de escape para os nossos desejos reprimidos. A mente usa símbolos e metáforas para expressar o que a gente tenta esconder. No caso do Henold, o sonho mostra a ligação entre a obsessão pela estátua e o amor reprimido pela Zoe. Exatamente. É como se a gente estivesse vendo um quebra-cabeça se formando, sabe? Total. Cada peça se encaixando para revelar a imagem completa. E Freud não para por aí. Ele usa outros elementos para entender a mente do Henold, como os atos falhos, por exemplo. Atos falhos, aquelas coisas que a gente faz sem querer, mas que revelam nossos verdadeiros desejos. Isso. O Henold tenta negar o interesse pela Zoe, mas as ações dele acabam entregando os sentimentos dele. Que interessante. É como se a gente tentasse enganar nós mesmos, mas o nosso inconsciente sempre encontra um jeito de se mostrar. E para Freud, esses atos falhos são como pistas deixadas pelo inconsciente, sabe? É como se a gente tentasse esconder algo, mas a nossa verdadeira intenção escapa sem querer. E no caso do Henold, o que esses atos falhos revelam? No caso dele, os atos falhos mostram uma luta entre o desejo consciente de negar o amor pela Zoe e a atração inconsciente que ele sente por ela. Uma batalha interna, hein? Que loucura. E, no fim das contas, a gente vê o despertar do Henold. A Zoe, percebendo a obsessão dele, se revela como a inspiração por trás da estátua. É como se ela dissesse, acorda pra vida, cara. Eu sou a mulher dos seus sonhos, não a estátua. E essa revelação é libertadora. Para Freud, o amor tem um poder de cura incrível, principalmente para as neuroses. A mensagem por trás de toda a fantasia do Henold. Você me ama. Nossa, que intenso. É como se ele finalmente se libertasse da ilusão e se abrisse para o amor real. Exato. Ao confrontar seus sentimentos, ele se liberta da prisão da fantasia e se abre para um relacionamento real. Mas sabe o que mais me deixou de boca aberta? A analogia que Freud faz entre a neurose obsessiva e a religião. Peraí, neurose e religião. Como assim? Ele compara a neurose a uma religiosidade individual
e a religião uma neurose obsessiva universal. Uau, que comparação inusitada. Me explica isso melhor. É como se ambas envolvessem uma renúncia aos instintos em nome de algo maior, com rituais e sentimentos de culpa. Nossa, que doideira. É de fazer a gente pensar, né? Será que no fundo todos nós temos um pouco de Hanon dentro de nós, buscando realizar desejos através de fantasias? É muita coisa pra digerir, né? Mas falar, você não ficou encucado com aquele sonho do Hanon? Aquele que Pompeia é destruída e a Zoe, o amor da vida deles, são nas cinzas? Nossa, verdade, que sonho sinistro. Até me arrepiei lembrando. O que será que Freud tira disso? É bom a gente lembrar que para ele a gente não pode interpretar os sonhos ao pé da letra. Aquela imagem, o conteúdo manifesto, como ele chama, é só a pontinha do iceberg, sabe? Então a ansiedade toda que o Renaud sente não tem nada a ver com a destruição de Pompeia. É isso aí. Tipo, o inconsciente dele tá usando uma linguagem simbólica. A erupção, a morte da Zoe. Tudo isso representa o medo que ele tem de perder o mal dela. Faz sentido. Mas, e a fixação do Ronald pelo pé da gradiva? O Freud desvendou esse mistério também? Claro. Para ele, esse fetiche era um símbolo, um deslocamento da atração que ele sentia pela Zoe para um objeto, digamos, mais aceitável. Entendi. A mente dele meio que camuflando o desejo. Exatamente. É como se ele estivesse num cabo de guerra interno, sabe? De um lado, os desejos reprimidos, do outro, as normas sociais. E no meio disso tudo, o Freud desvendando os mistérios. Falando nisso, você lembra quando o Renaud vai atrás da gradiva em Pompeia e dá de cara com a Zoe? Coisa do destino, né? Que nada. Para Freud, os atos falhos são bem mais que coincidências, são o inconsciente dando as caras. No caso do Renaud, esses atos falhos o levam direto para o amor da vida dele. Que incrível! Mas a jornada do Renaud não é fácil, né? Ele parece lutar contra os próprios sentimentos, contra a cura. Pois é, e o Freud chama essa resistência de recalque. Um mecanismo de defesa que impede a gente de encarar de frente as coisas dolorosas, sabe? Tipo quando a gente tenta enfiar tudo pra debaixo do tapete e finge que tá tudo bem. É mais ou menos isso. E essa resistência aparece de várias formas, né? Verdade. No caso do Renaud, ele tenta racionalizar a obsessão pela gradiva como se fosse um interesse puramente arqueológico. E evita a Zoe a todo custo. É a mente tentando se proteger da intensidade dos sentimentos, né? Nossa, mas que confusão. Sorte que ele tem o Freud pra ajudar, né? É, o Freud vai desvendando essas camadas de resistência e levando ele a confrontar seus desejos, sabe? É como se ele acendesse a luz no porão da mente. E essa luz guia ele pra cura, né? Sem dúvida. Para Freud, a cura está em reconhecer e aceitar os próprios desejos. É se libertar da prisão da fantasia e se abrir pro amor real. Que jornada, hein? Mas ainda tem aquela analogia do Freud entre neurose obsessiva e religião. Me explica melhor isso. Uma ideia que dá o que pensar, né? Ele destaca como os rituais obsessivos e os rituais religiosos têm coisas em comum, sabe? É, tipo a repetição de atos simbólicos, a busca por purificação. Exatamente. É como se um neurótico criasse uma religião particular, com suas próprias regras e crenças, né? E a religião, por outro lado, seria um jeito de lidar com as angústias existenciais de forma coletiva. Isso, é como um manual de instruções para lidar com os medos e manter a ordem social. Caramba! Mas além de tudo isso, o Freud ainda sugere que o autor de Gradiva, mesmo sem saber, colocou na história um monte de conceitos da psicanálise. Que incrível, né? Tipo, ele estava expressando sem querer ideias que o Freud ia desenvolver anos depois. E uma dessas ideias é a transferência, né? Que aparece quando Renaud beija a Gradiva achando que é a Zoe. Exatamente. É como se ele transferisse para a estátua todos os sentimentos reprimidos que ele tinha pela Zoe. E para Freud, essa transferência é a chave para a cura, né? Isso aí. É confrontando esses sentimentos que o Renaud consegue se libertar da neurose. E os sonhos também são super importantes para Freud, né? É verdade. Ele disse que os sonhos são tipo uma estrada pro inconsciente, né? É como se a nossa mente mandasse mensagens secretas enquanto a gente dorme. E decifrando esses sonhos, o Freud desvenda a ligação entre a obsessão do Renaud pela Gradiva e o amor reprimido que ele sente pela Zoe. No fim das contas, Gradiva, analisada pelo Freud, vira um mergulho na mente humana. É muito mais que uma história, né? É como se a gente estivesse olhando para o nosso próprio reflexo, sabe? Todos nós temos desejos reprimidos, medos, fantasias. E essa obra, junto com as ideias do Freud, nos ajudam a entender melhor tudo isso, né? É um convite a olhar para dentro da gente. Pois é. A gente fica pensando, né? Será que a gente também cria esses sistemas para lidar com a vida? É tipo buscando um escape, uma explicação. Mas voltando à analogia do Freud, como a neurose obsessiva pode ser vista como uma religiosidade individual? Lembra daqueles rituais obsessivos que a gente falou? Aquela tentativa de controlar a culpa, a ansiedade. E a busca por purificação, por redenção. Exato. Para o Freud, isso tudo lembra muito os rituais e dogmas religiosos. É como se o neurótico criasse sua própria religião particular. Com suas próprias regras, crenças. Nossa, é muita coisa para processar.
Mas é fascinante, né? Tanto o neurótico quanto o religioso, cada um do seu jeito, busca alívio para a angústia, um sentido de ordem no meio do caos. É como se os dois estivessem buscando um porto seguro, cada um com seu mapa. É isso aí. Na neurose, a pessoa cria seu próprio sistema para lidar com a culpa, o medo. Na religião, esse sistema é compartilhado, tipo um guia para lidar com a angústia existencial e manter a ordem social. Nossa, que interessante. É como se a gente estivesse falando de duas faces da mesma moeda. Exatamente. E o Freud, analisando Gradiva, vai além. Ele sugere que o autor, sem saber, expressou conceitos da psicanálise na história. Tipo, ele estava intuitivamente tecendo uma trama rica em simbolismo psicológico. Isso mesmo. E um desses conceitos é a transferência. Lembra da cena em que o Reynolds beija a Gradiva, confundindo ela com a Zoe? Lembro. É como se ele estivesse transferindo para a estátua os sentimentos que ele tinha lá no fundo pela Zoe. E para Freud, essa transferência é essencial para a cura. É confrontando esses desejos reprimidos que o Reynolds se liberta da neurose. É como se ele finalmente se libertasse das correntes que o prendiam. Exato. E a interpretação dos sonhos também é fundamental, né? Para Freud, os sonhos são a estrada principal para o inconsciente. Revelando desejos, medos, conflitos que a gente tenta esconder da gente mesmo. É como se a mente, durante o sono, mandasse mensagens codificadas, cheias de significado. E analisando os sonhos do Reynolds, Freud desvenda a conexão entre a obsessão pela Gradiva e o amor reprimido pela Zoe. É como se ele estivesse decifrando um enigma, sabe? Total. Gradiva, vista pelas lentes da psicanálise, vira muito mais que uma simples história. É um mergulho profundo na mente humana, né? Revelando a complexa relação entre consciente e inconsciente, razão e emoção, realidade e fantasia. E a gente se pergunta, será que a gente também tem desejos reprimidos que se manifestam nos nossos sonhos, fantasias? Quais segredos se escondem nas profundezas do nosso ser? Mergulhando nesse universo da psicanálise, a gente pode desvendar esses mistérios e entender melhor quem a gente é. É um convite à autodescoberta, à exploração do nosso próprio labirinto interior. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão em Gradiva, uma fantasia pompeana nas brilhantes análises de Freud. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. Continuem explorando, questionando, se aprofundando nos mistérios da mente humana. Até a próxima!